Em estatística, nós temos alguns resultados simples, mas que são complexos de mostrar para você. É por isso que ninguém te mostra. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anselmo e estou aqui para ajudar você no universo da estatística e da probabilidade. Seja muito bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Se o assunto probabilidade e estatística interessa para você, inscreva-se no canal e ativa o sininho da notificação. Então vamos trazer para você uma questão do concurso do TRT. O concurso do Tribunal Regional da Paraíba foi realizado pela FGV em 2022. Vamos trazer para você a questão de número 52, que versava aí sobre o seguinte, olha só. Nós temos aqui uma amostra aleatória x1, x2 até xn de uma variável normalmente distribuída com média μ e variância σ2. E as estatísticas suficientes, x barra, somatório dos quadrados de xi menos x barra. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falsa. Bom, o que acontece? Olha só, temos aqui então algumas afirmações acerca dessas estatísticas. Nós vamos falar para você aqui acerca da distribuição da média de uma variável aleatória normalmente distribuída. Isso é muito simples de chegar a esse resultado, mas talvez você nunca tenha tido um rigor formal para provar isso. Normalmente é muito tranquilo de demonstrar que o valor esperado da média vai ser igual a μ. Isso considera as propriedades da soma de variáveis independentes. Do mesmo modo, é muito tranquilo de demonstrar ou de mostrar para você que a variância de x barra vai ser sigma ao quadrado sobre n. Basta você aplicar aqui as definições diretamente na média. Olha só, você vai ter uma soma desse tipo de variáveis aleatórias independentes. Isso aqui normalmente vai ficar E de x1 mais E de x2 e assim sucessivamente, até E de xn, tudo isso dividido por n. Ora, se cada uma dessas unidades xi vem da distribuição normal, com média μ e σ2, é muito tranquilo de entender que aqui você tem n parcelas iguais a μ. Então, você vai ficar com o seguinte resultado, olha só. E de x barra vai ser n vezes o μ dividido por n. Logo, realizando a simplificação, é muito tranquilo de concluir que E de x barra é igual a μ. Da mesma maneira, usando a mesma propriedade, você vai concluir que a variância da média amostral é σ2 sobre n. Não é isso que está em jogo aqui nessa questão. Nós queremos mostrar para você, além disso que já falamos, né, a média da média amostral é μ, e a variância é σ2 sobre n. Muito mais além disso, a gente tem que demonstrar que isso também é uma distribuição normal. E, obviamente, aqui nós poderíamos apelar para o famoso teorema central do limite. Mas nós vamos mostrar aqui para você, passo a passo, como chegar a esse resultado. Então, nós vamos falar acerca da distribuição da média. O nosso ponto de partida será, então, uma distribuição do tipo normal. Recolhida uma amostra dessa distribuição normal, nós queremos mostrar para você que a média amostral, que é dada por soma de todas as unidades dividida por n, ela também terá uma distribuição normal com média μ e variância σ2. Há pelo menos dois caminhos para se demonstrar
esse resultado. E eu estou falando aqui, olha só, inicialmente, o que a gente pode imaginar? Dada a distribuição f de x, ou melhor, dada x, né, uma variável normal, nós poderemos considerar a sua função densidade de probabilidade, que é dada, então, por essa expressão aqui, olha só. Temos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2 e x pertence aos números reais, sendo sigma um valor positivo. Poderíamos, então, imaginar que nós faríamos aqui a densidade da média amostral e queremos chegar a esse resultado aqui, olha só. Lembre-se de que estamos dizendo agora, ó, que é sigma 2 sobre n, né? E aqui nós vamos ter E elevado a menos x barra menos μ ao quadrado sobre 2 vezes sigma 2 sobre n, obviamente x barra sendo um número real e sigma 2 continua sendo um número positivo. Esse é um dos caminhos e certamente um dos mais dolorosos a se seguir. Bom, a nossa alternativa então vai ser trazer para você um resultado considerando a função geratriz de momentos. E se você ainda não conhece a função geratriz de momentos, dá uma olhadinha aí no card dessa aula, porque nós temos aqui uma aula mostrando para você o resultado, como chegar na função geratriz de momentos da distribuição normal. Bom, então vamos considerar que você conhece a FGM da distribuição normal. Olha só, se x segue uma distribuição normal com média μ sigma 2, a sua função geratriz de momentos é uma função de t que vai ser dada por essa expressão, E elevado a μ vezes o t, mais o quadrado de t vezes o sigma 2 dividido por 2. Bom, então olha só, nós vamos trazer para você o seguinte resultado. Considere então, olha só, que quando nós escrevemos a expressão ESP-A, isso nada mais é do que E elevado a A, de tal sorte que ESP-A elevado a B é ESP de A vezes B. E por que que isso se dá? Nós temos isso aqui, olha só, E elevado a A elevado a B é E elevado a A vezes B. Portanto, ESP de A vezes B. Então, considere esse resultado. Isso vai nos ajudar mais adiante. Então, veja só, nós devemos mostrar o quê? E a FGM da distribuição média amostral vai ser dada, então, por μ ESP, né, de μ vezes t, t elevado ao quadrado vezes o sigma 2 sobre n, que é a variância da média amostral, tudo isso dividido por 2. Se formos capazes de chegar a esse resultado, então estará mostrado que x barra segue uma distribuição normal com uma média μ e variância sigma 2 sobre n por comparação direta das suas funções geratrizes de momento. Vimos que pela densidade isso aqui é um pouquinho complexo. Então, olha só, vamos fazer isso usando o quê? O fato de que nós temos uma amostra aleatória, ou seja, estamos com uma amostra independente e identicamente distribuída, e vamos partir da definição da função geratriz de momentos. De que maneira? Então, veja só, temos aqui, por definição, a função geratriz de momentos
da variável aleatória chamada média amostral é dada, então, por esse valor esperado. Tendo isso em mente, o que nós vamos fazer agora é abrir esse somatório. Isso vai nos ajudar a chegar na nossa demonstração. Então, veja só, temos aí T vezes a média amostral, isso vai ser escrito dessa forma aqui, T sobre N, que multiplica a soma, né, x1 até xn, e isso aqui vai poder ser separado em fatores, da seguinte forma, olha só, isso aqui é elevado a t sobre n vezes o x1 vezes o e elevado a tx2 sobre o n, e assim sucessivamente até o enésimo fator t sobre n, que multiplica xn. Note que, como isso aqui é uma soma, né? Pelas propriedades de potenciação, isso está vindo aqui de um produto de potências de mesma base. Portanto, feita essa observação, olha só o que a gente tem. Temos aqui E elevado a t sobre n vezes x1, vezes E elevado a t sobre n vezes x2, e até E elevado a t sobre n vezes xn, conforme colocamos para você. Agora, considerando que temos a amostra aleatória, vai acontecer o que se chama de independência estatística para essa variável aleatória, média amostral. Então, olha só, esse produto aqui, valor esperado do produto, vai ser o produto dos valores esperados. Isso advém exatamente da independência da amostra. Então, como é que eu vou escrever isso aqui? Dessa maneira aqui, olha só. Ficamos, então, com um produtório dos valores esperados de E elevado a t sobre n vezes cada uma das observações da amostra. Agora, olha só, partindo do fato de que E elevado, valor esperado, né, de E elevado a tx nos dá a função geratriz de momentos no ponto T da variável aleatória x, quando eu tenho aqui essa expressão, olha só, o que eu tenho aí na verdade? Eu tenho a função geratriz de momentos de x aplicada no ponto T sobre N. Lembrando que cada uma dessas observações provém de uma distribuição do tipo normal, o que nós podemos escrever? Olha só. Vamos escrever então que isso aqui é mx1 de t sobre n, mx2 de t sobre n e mxn de t sobre n, ou seja, a função geratriz de momentos aplicada em t sobre n. Como cada uma dessas observações vem da distribuição normal, isso pode ser escrito assim, olha só. Em vez dos índices x1, x2 até xn, eu coloco apenas o x de tal sorte que nós temos aqui a função geratriz de momentos da distribuição normal aplicada no ponto t sobre n. Com isso, nós vimos o quê? Olha só, mx de t é igual a esp de t vezes μ mais o t sigma 2 sobre 2, né? Aqui era t ao quadrado. Então, o que acontece? Vamos aplicar isso aí em t sobre n, de tal sorte que mx de t sobre n vai ser, então, olha só, esp de t sobre n mais t
ao quadrado. Agora, aqui, nós vamos ter o sigma 2. E, na verdade, esse t sobre n, né? Fica t ao quadrado sobre n ao quadrado. E aqui nós multiplicamos por 2, que é esse 2 que aparece aqui no numerador. Então, reescrevendo essa função, nós vamos ter esp de t vezes o mi sobre n, né? Faltou o mi aqui, olha só. Mais o t ao quadrado, sigma 2 sobre n sobre 2. Agora, nós aplicamos esse resultado, onde vai nascer uma exponenciação, olha só. Se cada uma dessas funções, ou cada um desses fatores, é exatamente o mesmo, o que a gente vai ter aí vai ser a função geratriz de momentos de x aplicada no ponto t sobre n elevada à enésima potência. No que isso aqui vai dar? Repetindo aqui essa expressão, olha só, vamos ter exatamente a aplicação da função em t sobre n elevada à enésima potência. Aqui está esse resultado. Então, lembrando que esp de A elevado a B é esp de A vezes B, nós escrevemos isso aqui dessa maneira. Agora, trabalhando essa igualdade, o que nós vamos ter? Multiplicando aí por n, olha só, temos esse resultado. Na verdade, aqui ainda não foi multiplicado, né? Olha só, o que vai acontecer? Procedendo esses cálculos, isso aqui vai ocorrer uma simplificação. Olha só, um n aqui vai sumir, esse n vai sumir, de tal sorte que nós podemos escrever esse resultado aqui. E, finalmente, a gente chegou onde queria, né? O que a gente chegou? Chegamos, então, olha só, partindo da FGM da distribuição normal, com média mi sigma 2, que é essa aqui, encontramos a FGM da nossa média amostral. E é, então, olha só, por comparação direta, olha só, mi vezes t, t ao quadrado sobre 2 vezes o sigma 2, aqui, ó, t ao quadrado sobre 2 vezes o sigma 2 sobre n. Qual é a nossa conclusão? A média amostral segue uma distribuição normal com média mi e variância sigma 2 sobre n. Muito importante esse resultado, e era isso que o avaliador queria que você respondesse na questão. Então, olha só, aqui voltando nessa questão, o que vai acontecer? Nós temos aqui, então, que essa primeira afirmação é uma afirmação verdadeira pelas contas que fizemos. Isso cai muito em concurso e, claro, você não vai provar isso num concurso, você vai chegar lá sabendo, e agora você vai chegar sabendo isso com muito mais segurança. Se probabilidade e estatística interessa para você, dá uma olhadinha aí nos cursos que nós temos na descrição do vídeo. O curso de Estatística para Concurso, curso completo, voltado aí especialmente para os estatísticos, e os cursos da série Essencial são para estatísticos também, mas o seu público-alvo são aquelas pessoas que não vêm da área de exatas. Vale a pena dar uma olhadinha aí nesses cursos. Uma vez que você entrou nos cursos da série Essencial, eles serão seus para sempre. Esses cursos estão lá na Udemy, né? E tem acesso vitalício. O curso de Estatística para Concurso, um curso mais completo, cheio de bônus, você tem acesso por 2 anos. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.